Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olhar pra baixo não resolve, só a sombra. De onde estou já não há volta, volta. E não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei onde está você, me sinto só. E começo a esperar pelo pior. A luz do barco está bem longe, longe. Enquanto minha voz não sai, o medo me responde. Eu fui além do que é possível ao homem, mas eu parei, agora as águas me consomem. Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam. O que me fez sair, o que me trouxe até aqui. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim, eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo. Porque eu não quis mudar, só vai passar se a porta ainda estiver aberta pra mim. Se houver uma chance pra recuperar o tempo que perdi. Enfim, envolto em algas e águas amargas, senti na pele a dor das almas não alcançadas por mim, esquecidas. Faria eu de mim um homicida, e a vida que eu quis tanto preservar lhe estraguei a vida. Só tenho tempo pra orar. Será que a voz que me chamou ainda pode me escutar? Só há um jeito de sair, continuarei daqui como se fosse quando a missão ele me trouxe. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim, eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Fala galera, a paz do Senhor, Jubraque. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso primeiro TFcast, um podcast voltado para jovens, onde nós vamos estar trazendo temas, pessoas que têm experiência, já têm uma certa bagagem na caminhada com Cristo. E eu já quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais que está aí na tela. E nesse primeiro episódio nosso, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, é um amigo
íntimo, pessoal meu, uma pessoa que eu louvo a Deus pela vida dele, que é o nosso pastor Fábio. Ele é o nosso pastor aqui da igreja local, da Brasil para Cristo da Vila Resende, e eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco da história da vida dele. Amém? Pastor Fábio. Paz do Senhor, boa noite a todos, amados, Senhor. queridos ouvintes, ao Lucas aqui que está fazendo esse trabalho aí junto com a Jubrac aqui da congregação da Vila Resende em Piracicaba. E é bênção para nós estarmos sendo assim abençoados de estar participando desse primeiro TF-Cast. E quero agradecer, louvar primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Sim. Confesso que estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez também que eu participo de um cast, e assim, eu creio que o Senhor vai nos dar direção, o Senhor vai nos dar sabedoria, e eu creio que você também vai caprichar um pouco aí nas perguntas. E quero também louvar a Deus pela sua vida, que Amém. tem sido nosso líder aqui da Jubrac, e quero louvar a Deus também pela vida de todos os jovens aqui de Piracicaba, a Jubrac aqui de Piracicaba, a nossa Jubrac regional, a Jubrac estadual, que temos aí líderes abençoados à frente e que tem sido bênção para as nossas vidas, aonde nós temos ido, e eu creio que nessa noite vai ser bênção. Amém. Amém? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, a primeira oportunidade. Louvado seja Deus. Eu chamo Lucas. Eu sou líder aqui da igreja da Vila Resende, líder dos jovens, e como o pastor falou, a Jubrac ela é bem grande, tanto no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, aqui é a região nossa, que é regional da Americana, então os jovens aqui têm bastante coisa, bastante trabalho para fazer, então é muito, muito abençoado, é um setor abençoado, assim como toda a nossa denominação. Pastor Fábio, conta um pouco da sua trajetória, como que, se você nasceu num berço evangélico, como você conheceu a Cristo, conta um pouco pra gente. Então, Lucas, assim, não nasci num berço evangélico, infelizmente não nasci. Queria eu ter nascido, mas não nasci, e assim, a minha trajetória da minha vida foi uma trajetória assim, de vida que foi uma trajetória muito sofrida, né? Muitas vezes a gente olhamos assim para a vida de um pastor e a gente pensa assim, nossa, deve ter sido fácil para ele chegar onde ele chegou e assim, não é fácil. É a palavra do Senhor mesmo se cumprindo em nossas vidas, né? Sim. Quando diz lá no Evangelho de João, né? No capítulo 15, versículo 16 e 17, que diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu posso falar que esse versículo que está aqui no Evangelho de João, esse versículo se cumpriu na minha vida. Amém. Assim, não é para nenhuma exaltação, mas eu posso dizer que se cumpriu. Por quê? Nasci no meio familiar, meio, vamos dizer assim, turbulento, né? Vivi uma vida que, assim, para mim foi uma, vamos dizer assim, foi uma luta. Eu, assim, já desde pequeno, eu via muitas brigas entre meu pai e minha mãe, e, assim, novo, né? Praticamente, assim, nos anos 80, vamos falar assim, eu já estou ficando velhinho, né? Eu sou de 75. Tá, vamos dizer assim, então, nos anos 80, eu passei por essa fase de estar vendo a minha mãe com meu pai, muitas brigas assim dentro de casa. E aí depois meu pai, ele teve uns problemas cardíacos, onde ele foi internado por 2 vezes. Na primeira vez, ele foi internado, nós morávamos num sítio meio longe da cidade, o hospital mais perto, vamos dizer assim, era aproximadamente uns 40, 50 quilômetros. E quando deu o primeiro ataque assim no meu pai, o vizinho pegou o carro, porque ele não tinha condição de dirigir, e levou ele para o hospital mais perto, mais próximo, né, do sítio ali, como eu disse, uns 40, 50 quilômetros. E ele conseguiu chegar lá e fez todo o tratamento, e assim, conseguiu escapar com vida dessa primeira luta cardíaca dele, voltou para casa. Só que o meu pai, ele tinha muito vício de bebida,
e bebida alcoólicas e cigarro. E o primeiro, vamos dizer assim, a primeira coisa que um médico cardiologista pede para uma pessoa que sofre ali um começo, vamos dizer assim, de um uma infarto, doença né, de uma doença grave. cardíaca, é para parar de consumir a bebida Sim. e o cigarro. E infelizmente o meu pai, quando ele voltava para casa, ele não fazia isso. Voltava Vamos dizer tudo. assim, ele desobedecia, né, Sim. aquilo que o médico tinha pedido para ele. E isso foi a primeira vez. Na segunda vez, quando aconteceu de novo, correu para o hospital, conseguiu de Duas novo vezes. chegar com vida no hospital, fez todos os tratamentos que eram necessários. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu não esqueço. Quando eu fui para o hospital ali visitar ele, naquele dia ele me colocou assim no colo dele e falou: o pai está bem, o pai vai voltar para casa. Mas naquele dia ele não voltou mais. Aí foi quando veio a notícia que ele tinha falecido. Isso eu tinha, vamos dizer assim, acho que 8 anos, 8 Nossa, para bem 9, novo, bem bem novo. criança. Tanto que os meus irmãos, que são mais novos do que eu, eles não chegaram a ter muito contato com meu pai. E aí vamos dizer assim, nós morávamos no sítio, como eu disse. Meu pai ele era funcionário da usina, a antiga usina Costa Pinto, né, que hoje é a Raizen. Então, Certo. meu pai ele era funcionário e a gente morávamos lá. Casa que Entendi. era cedida para funcionário. Tipo E aí, uma colônia, assim. isso. E aí o que aconteceu? A gente teve que desocupar a casa. E naquela Nossa. época, minha mãe não tinha muita condição para poder alugar ou comprar uma casa. E aí foi quando a minha mãe, vamos dizer assim, ela se aventurou a falar: não, nós vamos comprar uma casa. E aí a gente foi morar lá no Parque Piracicaba, Entendi. a Balbo. Chegamos lá, ela começou, a gente começou a morar lá, aí fomos 1, 2, 3 anos, 4. A partir do 4º ano começou a não ter condição de pagar as prestações. Aí foi quando a casa ela ia entrar para o leilão. E no meio dessa turbulência toda, eu já com 10 para 12 anos, tive que começar a trabalhar para ajudar ela. E eu trabalhava de madrugada, antigamente, de padeiro, entregando pão na rua. Naquela época da peruinha, as peruas que a gente Então descia tinha que sair bem correndo. cedo. Tinha que sair, era por volta da meia-noite, 1 hora, eles passavam para pegar eu ir na minha casa. Nossa, então era de madrugada. E era sofrido, que depois eu tinha que estudar durante o dia. Bem corrido, E então. a história da minha vida foi muito sofrida aí nessa época. Aí aconteceu que a minha mãe ela já não estava tendo mais condição para conseguir pagar as prestações da casa. Então a casa ia ir para leilão, nós íamos ser despejados. Aí foi quando Deus usou uma prima minha para fazer uma proposta para minha mãe. A tia vai morar lá no fundo da casa do meu pai, que ela tinha lá 3 cômodos no fundo, que era na Rua 11, lá do Parque Piracicaba, e a gente morava na Rua 5. E aí ela falou para minha mãe: aí, tia, eu assumo as prestações, continuo pagando, e a senhora vai morar lá na casa do meu pai. Só que nesse meio termo aí, não, a casa dela só era na laje, não era coberta. Então, quando chovia, entrava água dentro da casa. E por várias vezes minha mãe reclamou para ela falou que ela ia arrumar, que ela ia consertar, e minha mãe reclamava porque quando chovia molhava os móveis. Então minha mãe se entristeceu muito, né? A ponto da minha mãe ficar cobrando ela, porque ela prometeu que ia arrumar. E aí foi que um dia ela pegou e também ficou triste com a minha mãe, de tanto minha mãe cobrar, que ela acabou despejando minha mãe. Ela falou para minha mãe: ó, tia, se não tiver bom para tia, Então dá um jeito de ir embora. 2 despejos. Só que assim, aí já era o segundo despejo. Isso sem meu pai, né? Meu pai já tinha falecido. Aí foi quando Deus preparou para minha mãe um terreno lá na onde ela mora hoje, ali no Jardim Maria Cláudia, perto do Vila Sônia ali. E ali tinha só um barraquinho naquele terreno. A minha mãe foi e pediu ajuda para os amigos dela, conhecidos dela, lá, os tirolês lá de Santo Olímpia. E eles vieram, fizeram ali um barraco. Na época era só barraco ali. Era, vamos dizer assim, favela mesmo, vamos dizer favela. Entendi. E eu novo, né? Eu tinha, já estava já com 13, 14 anos. E aí, novo. Mais como você disse, mais um despejo. Fomos morar lá. Eles foram lá, fizeram um barraco bonito, caprichado, fizeram o contrapiso, um barraco bonito, parecia uma mansão. Eu falei: meu pai. E aí chegamos lá.
Começamos lá, nos instalamos lá, só que ali era um bairro que era só pela misericórdia. Complicado, Barra tá? pesada, à noite você escutava tiro para tudo quanto é lado. Hoje, graças a Deus, lá aquele bairro está Melhorou. mais Tá calmo, né? tranquilo. Só que era o agir de Deus, né? O trabalhar de Deus. Deus tinha um propósito comigo ali, naquele lugar. Entendi. E tudo isso que aconteceu, como eu disse, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Sim. A palavra do Senhor diz que ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então Deus já tinha um propósito, já tinha um plano. E eu me lembro, Lucas, que quando a gente estava ali dormindo à noite, escutava aqueles barulhos de tiro à noite, eu falava para minha mãe: mãe, olha onde a senhora veio colocar a gente. Olha, olha o buraco. A hora que eu vi, Lucas, eu já estava envolvido. Eu já estava envolvido no meio ali daquele povo, dos jovens. Eu estava já me envolvendo com as pessoas que não deveria envolver. Entendi. E aí já vinha assim, sabe? Deus já vinha fazendo os convites para mim. Eu sempre gosto de citar o pastor Ezequiel, da Assembleia de Deus Madureira, né? Ele foi o primeiro a me evangelizar, a tentar me levar para a igreja, uma igreja evangélica. Isso se você tinha por volta de quantos Eu anos? já estava 15 já na anos? faixa de 14 para 15, Já na já pré-adolescência estava ali. já na pré-adolescência. E aí foi quando ele me convidava para ir para a igreja, Assembleia de Deus. E eu falava assim para ele: não, jamais que eu vou entrar numa igreja evangélica. Não vou É entrar. interessante a resposta, Então, né? falava jamais. E quando a gente fala o jamais, Deus já tá, deixa ser para mim que um dia você vai ver Uma o hora jamais. pega na curva. Então, e eu falava assim: não, não vou para a igreja evangélica, não vou, jamais. E já estava envolvido, né? Com droga, com bebedeira e tudo quanto era coisa que não prestava. Então, esse primeiro convite não fez, vamos dizer assim, não fez nenhum efeito. Nenhuma vontade Não, ainda nasceu de no princípio coração. assim ainda não, né? Era novo ainda, igual você falou, um adolescente de, vamos dizer, 15 para Tava bem 16. iludido com o que o mundo oferecia. Já estava ali gostando, né, dos prazeres do mundo, né? Entendi. Aí eu me recordo que chegou o tempo do trabalho, era só trabalho assim, sem registro para ajudar minha mãe em casa, era uma coisinha aqui, uma coisinha ali, servente de pedreiro, eram as coisas assim que aparecia bruta, né? Até para ganhar um dinheirinho para alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar com um moço que ele vendia fruta na rua. Ele tinha uma perua e ele vendia banana, laranja, fazia promoção Bastante coisa e firme. saía com a perua. Tinha aquele microfonão em cima da perua e saía vendendo. E ali eu comecei já a me envolver com ele ali, trabalhando com ele. E aí já estava já beirando os 18 anos, o tempo de alistamento. Era Certo. difícil de arrumar um serviço Por registrado. conta de Olha não que ter luta. sido dispensado. Olha que luta, né? E ficava complicado para arrumar esse serviço registrado, né? Sim. Então eu pegava o dinheiro e dava um pouquinho para minha mãe para ajudar ela e o resto gastava com bebida, gastava com droga, saidinha assim de final de semana. Tinha dias que chegava em casa de manhã, minha mãe não sabia onde estava, se estava vivo, Nossa. se estava morto e foi. E rejeitando o chamado do Senhor, né? Aí até que trabalhando com esse moço aí, vendendo De frutas, frutas. eu tinha um outro amigo que trabalhava também com frutas e ele, de madrugada, ele ia no Ceasa, aqui em Piracicaba. Aí foi quando ele ficou sabendo que estava precisando de um funcionário, um ajudante, para trabalhar numa casa de fruta lá no centro de Piracicaba. A Entendi. antiga Frutal, hoje já nem tem mais. Era ali pro lado da governador ali. Não, era da Santa Cruz. Ah, Na sim. Santa Cruz com a Regente Feijoli. E aí ele falou para mim, ele falou, viu, vá lá, que lá tá precisando. E aí eu triste, porque eu não queria largar o rapaz que eu trabalhava. Tinha aberto a Mas, porta veja só, primeiro. mas Deus estava trabalhando ali já, né? Aí foi quando ele pegou e falou para mim assim, vai lá que tá precisando. Eu falei, mas será que vão pegar eu? Porque eu estou em tempo de alistamento, né? Eu não tinha saído livre ainda. É uma época complicada para jovem, né? Então, daí eu peguei e fui lá. Olha como que foi Deus trabalhando. Ainda faltava um pouco de tempo ainda para mim sair livre, fazer o juramento da bandeira e pegar a minha reservista, né? Aí foi quando eu cheguei lá, conversei com o encarregado lá,
Ele falou, não, a gente pega você para trabalhar aqui, tranquilo. Olha, Ele até falou para mim, você acha que você vai sair livre? Eu falei, eu vou sair, porque eu não tenho pai, eu vou alegar para eles lá que eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. E foi o que aconteceu. Na época de eu sair ali livre, eles perguntaram para mim, né, qual era a minha capacidade para servir. Eu falei, ó, eu não posso servir porque eu não tenho pai, eu preciso ajudar minha mãe. Aí eles falaram assim, então você traz a certidão de óbito do seu pai e a gente vai liberar você. Aí eu levei a certidão de óbito, tudo, e me liberaram. E nisso eu já estava trabalhando, nessa casa de fruta. entendi. E aí foi ali que Deus começou a trabalhar. Que Olha aí eu conheci minha esposa ali, né? Hoje a minha esposa. E que no começo ali eu comecei a paquerar ela já. Certo. E comecei a conversa, e conversa vai, e conversa vem. E ela era já evangélica. Ah, ela já era. Já era batizada, tudo, inclusive nesse nosso ministério, Brasil para Cristo. Nossa, então trabalhar de Deus Então foi Deus, quer dizer, eu rejeitei ali quando eu estava, vamos dizer assim, jogado no mundo, o convite do pastor Ezequiel, mas o olhar para a moça ali, né? Então foi diferente, né? E aí eu paquerava ela, mas no começo ela não queria nada comigo, não. verdade. Não queria nada, não. E falava que não queria, mas eu falava, você vai casar comigo. Foi uma história assim, Então vamos você foi dizer, profetizando. de muita fé, muita profecia. Eu falava para ela, vou casar com você, você vai ser minha esposa. Olha, E foi. E ela namorou, ela teve os namoros dela, ela chegou a ficar noiva. E eu falava para ela, você não vai casar com esse rapaz, você vai casar comigo. Viu? É uma coisa assim, sabe, que uma história assim de vida que é aquilo que eu falei, foi muito sofrimento para chegar onde eu cheguei. Aí foi quando aconteceu que, num certo dia, ela já tinha acabado com o noivado dela. Aí eu peguei e convidei ela para a gente sair, para a gente conversar. começou. E aí a conversa foi proveitosa, a gente começou a namorar, assim, sabe? Daí ela chegou um dia e falou assim para mim, foi interessante que ela falou assim, ó, pra gente namorar mesmo, você vai ter que ir lá conversar com meu pai. Porque Aí o namoro colocou seu antigamente respeito. era diferente do namoro de hoje, né? Sim, E o meu sogro tinha um bigodão que era colocava só respeito. muito respeito. E aí eu peguei e falei, não, vou conversar. Vamos conversar com ele. Aí um dia eu cheguei lá, só que assim, antes de eu conversar com eles também, eu já tinha conquistado eles. Ah, Que então quando eles iam lá na casa de fruta lá, eu já conquistei primeiro o sogro com a sogra, para depois, né, a tinha um Simone. macete, então. Para depois conquistar a Simone, a minha esposa, né? Cheguei lá, conversei com o meu sogro, conversei com ele. Agora, eu que vou fazer uma pergunta. Pode falar. Nos dias de hoje, por exemplo, é completamente diferente. Totalmente. Vejo qual foi a primeira resposta do meu sogro quando eu cheguei e falei para ele que eu queria namorar com a minha esposa. Ele pegou e falou assim para mim, não, namorar pode namorar. Aquele bigodão assim que colocava respeito, pode namorar. Só que é o seguinte, você sabe que aqui nós é crente. Falou bem assim para mim. Nossa. Aqui nós é crente. E para namorar com a minha filha vai ter que ser crente também. Aí eu já estava, sabe, envolvido. Falei, não, para mim não tem problema, não. Não tem problema. Tinha rejeitado o convite de um pastor antes e agora E agora o sogro já... outro convite, Tava uma ali. intimação. De princípio, eu confesso que eu estava mais interessado na namorada, na futura esposa, que hoje é minha esposa, do que, vamos dizer assim, na Algo a igreja, sério na igreja. em buscar na igreja. Certo. Só que aí, assim, isso foi em meados de 95, 94 para 95. Eu Quando que comecei, eu tava nascendo, então. eu comecei a trabalhar com ela em 93. Vamos dizer assim, no início de 93. Eu me recordo que foi no ano de 93 que eu comecei a trabalhar lá. E aí, em 96 foi quando eu comecei a namorar com ela. E aí a gente começou a namorar e eu comecei a frequentar os cultos. Na época não tinha ainda a igreja hoje lá do Santa Rosa, do bairro nosso lá do Santa Rosa. Não tinha. Os cultos lá eram feitos na casa do nosso irmão saudoso, o irmão Angelino, o avô da minha esposa. Os cultos eram feitos lá, na garagem, Lucas. E interessante que a garagem lotava. Todo o culto que tinha ali na casa dele, lotava ali, ficava gente para fora. Nossa. E foi ali que eu comecei a minha caminhada. E aí, era assim, de semana tinha os cultos ali,
tinha culto ali. E de sábado e domingo, nós éramos convidados aí na nossa igreja sede, lá no Morumbi. Ela já era no Morumbi ali. Já era no Morumbi. E aí o que acontecia? O irmão Angelino, ele tinha uma perua Kombi, e lotava a perua Kombi e levava o povo lá para a igreja sede. Era coisa linda de se ver. E aí eu me lembro quando eu comecei a me envolver. A hora que eu vi, eu já estava na igreja, todos os cultos. Daqui a pouco foi feito lá o apelo, quem queria aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, foi uma coisa assim que o Espírito Santo, de repente, levantou. A hora que eu vi, eu já estava com a mão levantada. Eita, até eu me assustei, eu estava assim com a mão levantada. Aí o pastor que estava lá, eu já não lembro nem quem foi o pastor que fez o apelo naquele dia. Já faz tempo, sim, né? Foi em 95, 95. 31 anos. Aí eu já estava com a mão levantada. Daqui a pouco o pastor chamou eu lá na frente, eu fui lá. Não só eu, como outras pessoas também foram. Orou por nós ali e foi uma oração poderosa. Tremendo. E eu fui me envolvendo. E vi os pregadores pregando, vi os pastores pregando, e eu ficava assim maravilhado. E eu falava para Simone, eu falava assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador da palavra. Eu me lembro assim, sabe, era um negócio até engraçado, que a Simone falava assim para mim, não, eu não quero casar com pastor, não. Eu não vou casar com pastor, não. Você vai ser só um membro, você vai ser um jovem aí que vai estar com a gente. E naquela época, a Jubrac nossa também explodia. Era muito forte. Aqui em Piracicaba era muito forte a Jubrac. Eu me recordo dos acampamentos que a gente fazia, lotava de jovem, e era jovem mesmo, não era assim que nem os acampamentos que a gente faz hoje, que é bem mais balanceado, assim. com jovem, o Masbrac, o Febrac. Não, tinha mesmo, era Jubrac. Sobrava jovem, sobrava. E, inclusive, a gente sempre lembra dos jovens que estavam lá com a gente, né? Sim. E hoje também são, que nem tem pastores também, o pastor Daniel, o Danielzinho lá, que foi pastor da nossa igreja lá do Iaá. Ele também era do mesmo tempo meu. Jubrac, da mesma época minha. Tem também o Matheus Colina, pastor Matheus Colina. Também. Que sempre ali vem aqui estar com a gente também. Era tudo, nós estava tudo ali junto. E eu ficava, sabe, vislumbrado, Lucas, com os pastores, com os pregadores. Era esse sabe, aquilo que ardia no meu coração. Entendi. Inclusive que um dia, eu não esqueço até hoje, um pastor falou para mim, falou assim, se você tem o desejo de ser um pregador da palavra, o que você tem que fazer é usar a ferramenta. E essa ferramenta é a palavra, é Bíblia. Use Bíblia, muita Bíblia. Bíblia, leia e ore e busque. É Bíblia. E foi o que eu comecei a fazer. A hora que eu vi, eu já estava envolvido. Aí, em 96, batismo nas águas. Quem me batizou também foi o saudoso pastor Daniel dos Santos. Não me esqueço desse homem até hoje. É homem de Deus também, usado por Deus. Foi um batismo regional que foi feito lá em, se eu não me engano, numas represas lá pro lado de Americana. Então deu muita gente. Mas foi muita gente. Na época foi eu, daqui de Piracicaba, a saudosa irmã Miriam também, que foi a nossa líder de jovens. Também estava junto. Batizamos junto. O Gilberto, lá do Santa Rosa, a Luciana, os parentes ali da Simone ali. A gente se batizou tudo na mesma época, em 96. Eu lembro até hoje da data. Até trouxe a minha carteirinha aqui para mim não errar. Dia 31 de março de 1996. Então tá para completar 30 anos. 30 anos já. De batismo. Dia 31 agora de março. Para quem tinha rejeitado o convite para ir numa igreja, nesse ano completa 30 anos de caminhada. E quantos anos de pastorado, pastor Fábio? Então, já são 13 anos de pastorado 13 anos. Aqui na Vila Resende. E foi só aqui foi a primeira igreja minha. Interessante que você falou que depois quando você levantou a mão, aceitou a Jesus, começou a arder isso no seu coração, de pastorear. Teve alguém que você se espelhou ou pegou como referência, algum pastor que você viu, conviveu, que foi o seu exemplo que você pegou assim, que foi um espelho para você? Então, Lucas, foi muitos. Assim que eu vou citar nomes aqui, mas pode ser que eu esqueça de alguns. Os primeiros que eu vi ali, que ministrava a palavra para a gente lá no Santa Rosa, na época ainda da garagem ali, do saudoso irmão Angelino.
Pastor Milton de Assis, que hoje ele já nem está com a gente mais no Muito nosso provavelmente ministério. eu não conheço Você não nenhum. conheceu, mas esse você conheceu. O pastor Arão, pai do Mateus. Inclusive, ele veio ministrar a palavra já aqui na nossa Sim, igreja na eu vila. me recordo. Pastor Arão. Naquela época, hoje o pastor Arão, assim, ele ainda prega a palavra, tudo, mas hoje ele está bem mais, vamos dizer, mais light, mais calmo para pregar a mais- palavra. Mas naquela época, ele era, vamos dizer assim, ele não era ainda o pastor, ele era evangelista. Então Na era época. bem. O pastor Milton de Assis, ele era o pastor, era o que pastoreava a gente ali no Santa Rosa. Mas o pastor Arão, que hoje é pastor, mas era evangelista, ele era um homem eloquente mesmo na palavra. Rapaz. Você via assim, você olhava ele pregando assim, você ficava boquiaberto. E eu falava assim, Senhor, eu quero pregar a palavra igual esses homens. Igual Você vê eles. tanto que eu não prego nem igual um e nem igual o outro, porque teve uma época também que eu orando a Deus, o Senhor falou para mim. Ele falou assim, ó, é assim que eu faço. Cada um eu uso de uma forma. A gente pode sim, igual você falou, se espelhar, ver Pegar como uma exemplo. pessoa, pegar como exemplo, Mas não querer ser igual, não uma querer cópia. ser igual, porque Deus ele vai fazer todos diferente, cada um do seu jeito. Cada uma ferramenta na E ele mão vai do usar Senhor. do jeito dele. Entendi. E eu citei esses dois, mas teve muitos outros. O saudoso pastor José Neves mesmo. Quando eu cheguei no ministério, ele já estava um pouco já adoentado, ele já estava meio doente. Inclusive, o sonho, o desejo da Simone, da minha esposa, era que ele celebrasse o meu casamento, o nosso Ele foi casamento. pastor presidente aqui da Ele cidade ou foi. não? Ele foi o primeiro pastor presidente nosso aqui, De Piracicaba. de Piracicaba. Ele foi o primeiro. Ele que iniciou ali a construção na igreja Brasil para Cristo na sede ali Onde é o Morumbi no Morumbi, porque a igreja Brasil para Cristo ela começou na rua Bernardino de Campos, ali no bairro Alto. Sim. Começou ali também numa garagem ali também. Na época era o pastor José Neves, era o pastor saudoso pastor também, pai do pastor Silas, eu esqueci o nome dele agora, o pastor Silas aqui de Piracicaba, você conhece o pastor O Silas? pastor Silas eu conheço. Então, foi o pai dele, eu esqueci agora também, sumiu assim da memória o nome dele, mas iniciou com eles. Inclusive, quem ganhou aquele povo ali do Santa Rosa foi o pai do pastor Silas. O pai dele. Que ele que ia lá evangelizar. Na época eles não moravam nem no Santa Rosa, eles moravam no sítio ali, um pouco para frente do Santa Rosa. Sei, na fazenda. Na fazenda, eu esqueci o nome ali da fazenda. Eu não sei o mas nome. eles moravam lá naquela fazenda. Começou embaixo do mangueiral ali, do pé de manga. Ali começou a igreja do Santa Rosa. O pai do pastor Silas, o pastor José Neves, que foi o que iniciou aqui a obra. Depois, quando ele ficou doente, veio o pastor Daniel dos Santos. Inclusive foi o pastor Daniel dos Santos que me batizou, foi ele que me levou pela primeira vez no monte orar. Foi ele que começou, foi com ele que eu comecei, vamos dizer assim, a trabalhar como um obreiro. Entendi. Aí tive as oportunidades como obreiro ali no Santa Rosa, de diácono. Essa é uma outra pergunta. Hoje em dia, nós vivemos muito ansiosos, né? A gente quer tudo as coisas o mais rápido possível. E é interessante o que o pastor está falando, porque a gente vê um cuidar de Deus desde lá da sua infância até nos dias de hoje. E na caminhada com Cristo, desde quando você aceitou Ele, não foi diferente, né? E é interessante para os jovens ouvir e aprender que o pastor não começou como um pastor. Não. Teve um processo para isso, né? O pastor começou como membro, e aí diácono, como que foi essa... Jubraque. Passou pela Jubraque, aí o Masbraque. É um processo assim que nem você mesmo citou. É um processo doloroso, que isso vai nos moldando e nos ensinando a, vamos dizer assim, a aguentar, a suportar, vamos dizer, a batalha dessa vida. Porque Paulo, ele trata como uma batalha, né? Sim. Combati o bom combate. Ele fala que ele combateu um combate. Ele estava num combate, bom. um bom combate Um bom ainda. combate. Ele tratou o combate de bom. Então, quer dizer, foi uma vida assim que o Senhor ensinou muito para mim. E, inclusive, daí, depois, quando eu comecei, igual você falou, a caminhada eu comecei como Jubraque. E frequentava os cultos, e era culto de jovens, era os cultos de oração. Eu sempre gostei muito de culto de oração e estudo. Certo.
porque foi o que eu aprendi a valorizar, porque foi os primeiros que eu tive oportunidade para dirigir. Então, o pastor não começou dirigindo o culto Não, cheio de gente, não, foi não, sempre não. o culto de oração. Culto de oração. Geralmente é aqueles cultos que o povo corre, E eu louvo a Deus pela vida do meu sogro, né? O presbítero Manuel, hoje lá do o Santa do Rosa. bigode. Porque ele quem era o dirigente ali dos cultos de orações do Santa Rosa. Inclusive, na época, quem dava aula pra gente ali era o pastor Armando Cavion. Ele que era o Ele nosso foi o professor ali. professor lá. E pensa num professor abençoado, um professor que sempre foi bênção. O pastor Armando Gavião, ele foi um exemplo para mim como professor. Eles ali, os dois, começaram a me dar oportunidade lá no Santa Rosa. Dois homens Era abençoados. oportunidade, o presbítero Manuel era oportunidade para dirigir os cultos. O irmão Fábio, o irmão começa aí, faz a oração, canta um Foi hino aí, dando- um hino da harpa. Eu não sabia nem cantar na época. Canta o hino da harpa aí, pegava, escolhia um hino lá e os irmãos cantava. ajudavam e cantava. Aí depois, vamos para a aula. O pastor Armando para dar aula, nossa, era uma benção para dar aula, viu? Ele vinha com eu não esqueço até hoje, viu, pastor Armando? Vinha com os papelzinhos assim, ó, escrito, tinha a revista, né? E vinha escrito ali os versículos, as leituras semanais ali, na Tipo um nossa, devocionalzinho. a nossa revista da UBPC, ela tem ali a leitura semanal. Então, cada dia tem ali um versículo para tá. você ler, uma passagem, né, bíblica. E ele trazia escrito ali. E ele distribuía para cada um que estava ali, você vai ler esse, você vai ler esse, você vai ler esse. E aí ele falava, a leitura de segunda-feira, se você tivesse com papelzinho, você lia a leitura de segunda. E assim por diante. E aí foi onde eu comecei. É igual você falou, dirigindo o primeiro culto, que era um culto que não tinha multidão. Mas ali eu acostumei com aquilo ali. E aí depois, diácono, aí depois de diácono, como você falou, eu aprendi muito com o pastor Silas. O pastor Silas chegou a dirigir a igreja nossa lá do Santa Rosa. Depois teve o pastor Moisés, que também ele já não está mais no nosso ministério. Aí depois do pastor Moisés também veio o pastor Oswaldo Vieira. Esse aí foi o que me deu, vamos dizer assim, o último empurrão. Foi. Ele me passou para presbítero. Depois de diácono, ele me passou para presbítero. Na época, ele me colocou como presbítero, começou a me dar as oportunidades de presbítero, aí levou meu nome lá porque o presbítero do nosso ministério, todos nós sabemos que a unção dele não é nem aqui em Piracicaba, é lá em Americana, né, na nossa regional, que ela é feita pelo pastor José Batista, lá em Americana. Então, na época, o pastor Oswaldo que me colocou ali, falou, não, vou separar você para presbítero, você vai começar a ir para Americana e vai começar a aprender. Aí passamos por um treinamento lá em Americana, treinamento, se eu não me engano, de umas 4, 5 semanas indo para lá, de final de semana. Ou era no domingo ou no sábado. Tinha que ir para lá para passar por um treinamento com o pastor José Batista, estudos. Então, teve muita coisa. Aí. Inclusive, na época, ele pediu para nós que nós tínhamos que comprar o livro do missionário Manuel de Mello. Foi a primeira vez ali que eu comprei o livro. E uma boa história, do nosso ministério. É uma biografia muito interessante boa. E abençoada. Mas a caminhada foi isso daí. E igual você falou, não foi assim, vamos pegar já de jovens, já vamos passar para... Não, não é. Brasil para Cristo, eles são muito... sério, dizer assim, né? Sério nisso aí. Nessa parte. Não tem assim, sabe, não, vamos colocar porque a gente gosta, porque não, é muito sério. E a caminhada com o Senhor tem que ser assim, né, Lucas? Sim, não adianta a gente fazer eu costumo relaxado, tudo que a gente for fazer tem que ser bem feito, né? Ou querer atropelar as coisas. Sim. Porque tudo tem um processo. Tudo tem um tempo. Não adianta, o tempo, que nem você falou, o tempo do Senhor. Não adianta chegar e falar, não, eu já vou aí, tem um pastor amigo meu aí, inclusive teve uma época que eu passei por isso, um pastor conhecido meu aí, que não convém nem a gente citar o nome, mas eu trabalhei junto com ele muito amigo meu, ele queria que eu fosse congregar com ele, nessa época eu era diácono no Brasil para Cristo, já. Ele queria que eu fosse congregar com ele, que ele falou que ele ia me ungir a pastor, eu falei, não é assim, o processo não é esse. E assim, eu louvo a Deus, porque eu iniciei nesse Ministério Brasil para Cristo, e já são 30 anos, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Eu assim, sabe, nunca imaginei, nunca pensei em, tipo, ir para um outro ministério, ou alguém
vem aqui, que aqui eu vou te dar uma regalia. Não, isso aí não é Se assim. sentiu bem acolhido. Eu sempre, vamos dizer assim, eu sou um filho do Brasil para Um Cristo. filho. Jubraque, depois de Jubraque, um Masbraque, e depois de um Masbraque, diácono, presbítero, E pastor, continua no agora. Masbraque ainda. Então, e agora um Masbraque ainda, não tem como. E pastor, sim, há 13 anos já dirigindo essa igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Donizete, que tem confiado, né, nessa obra aqui. Pastor Donizete, para quem não conhece, é o nosso pastor presidente hoje, né? Em exercício aqui na cidade. Ô, pastor Fábio, a história sua é igual a história de muitas pessoas, muitos jovens, talvez, que estejam passando por situação parecida, como o senhor comentou. Você tem algum conselho para algum jovem que tenha o desejo de seguir no pastorado, seguir uma vida com Cristo? Você tem algum conselho para deixar para alguma pessoa assim, ou para os jovens que estejam nos assistindo? Sim, tem conselho, sim. O primeiro conselho que eu dou, se tiver passando pela mesma situação que eu passei, vamos dizer assim, de início, né, da minha vida, alguma luta, seja familiar, seja por causa de droga, bebida, algum vício, vamos dizer assim, um vício, alguma coisa. Primeiramente, primeiro de tudo, a gente tem que buscar ao Senhor constantemente. Só ele. Porque a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade ela se chama Jesus Cristo. E para conhecer Ele profundamente é a palavra dele. Então nós precisamos, para ser liberto, estar sempre na palavra, sempre buscando palavra. E como buscando a palavra? Se você não tem força para você, esse é um conselho que eu dou para o jovem que está passando por isso. Se você não tem força para buscar o Senhor na sua casa, ali está sempre pegando a Bíblia e lendo a Bíblia, você procure uma igreja, de preferência a Igreja do Brasil para Cristo. Você mora aqui perto da Vila Resende, Igreja do Brasil para Cristo da Vila Resende, que será um prazer para nós estar ajudando, tanto da minha parte como pastor, como da parte do Lucas, como líder de jovens. Porque não existe outro meio. O melhor meio é conhecendo a verdade, e conhecendo a verdade é a palavra. Então, cada dia que passa, a gente busca mais a palavra, conhece mais a palavra, a gente conhece mais Jesus. E ele vai nos libertando. E isso é um processo. Não adianta eu falar para você, ou querer iludir um jovem que está, por exemplo, há muito tempo já num vício de droga, num vício de bebida, ou num problema familiar. Não adianta eu querer falar assim, não, você vai vir aqui no primeiro culto, num domingo, ou num culto de terça-feira, ou num culto de quinta-feira, seus problemas vão ser resolvidos, porque não vai. Isso é uma constância. Tem que buscar muito, é muita coisa. Eu mesmo, para ter uma noção, parece que foi rápido do tempo que eu me converti para chegar até aqui, mas não foi. São 30 anos. É uma vida, né? Foi 30 anos, igual você falou, é uma vida. Tem jovens aí que ainda não tem esses 30 anos. Eu passei por pouco, por 2 anos. Então, assim, falar que eu não tive vontade de voltar, na época que eu estava namorando mesmo com a minha esposa, eu deixava ela lá no Santa Rosa e eu ia embora para o meu bairro lá. E quantas vezes ainda não recebi convite? Viu, vamos com a gente. Ah, não dá nada, não dá nada, vamos. E eu recusava, eu falava não, eu não posso. Eu assumi um compromisso. Não, mas sua namorada nem tá aqui, não tá vendo. Sua namorada mora lá no Santa Rosa. Não, mas não é o compromisso com a minha namorada que eu assumi. No começo, como eu falei, eu fui para a igreja por causa dela, mas a hora que eu comecei a me envolver com o Senhor, buscando ao Senhor, conhecendo a verdade, não era mais o compromisso com a minha esposa, hoje com a minha esposa, né? Com a namorada na época. Era o compromisso com Jesus. Então, o que eu fazia? Eu ficava um pouquinho com eles. Eu via que o negócio estava ficando complicado, eu falava, dá licença, e já corria para minha casa. Eu chegava na minha casa, eu pegava a minha Bíblia e, Bíblia, verdade. Interessante que o pastor falou 2 palavras que tem sido difícil hoje. Eu enxergo assim, em toda a nossa geração, nas pessoas, é compromisso e constância.
E ainda Paulo vai falar, né? Sede firmes e E constantes. constantes. A caminhada ela é difícil, mas se a gente não tiver a constância e o compromisso, aí a gente não, né, por falar assim, não vê nada mudar, né? E Jesus, eu acredito que ele está de braços abertos para nos receber, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? isso que você falou é verdade, Lucas. É muita constância mesmo. Porque, vamos dizer assim, os manjares hoje, que é oferecido para o mundo, é bem mais do que era oferecido naquela época. Sim, não Se nós adianta a for, gente esconder se nós isso, for, né? se nós for pegar a geração de hoje com a geração de Daniel, Sim, é e tanto. olha que se a gente for olhar, daquela geração ali, quem se manteve firme foi só Daniel, Sadraque, Sadraque, Mesaque e Mesaque, Abednego. de uma Foi geração só 4. só os 4 que se mantiveram firmes ali no propósito. Agora, hoje, se nós acharmos 4 que se mantenham firmes no propósito, porque hoje o que a gente, igual você falou, o que a gente mais vê é a falta dessa constância. Sim, Porque hoje eu vejo assim, ó, já tem muita diferença da juventude de hoje, que vocês vivem hoje, a geração de vocês, do que a minha geração, que eu vivi quando eu cheguei no Brasil para Cristo, há 30 anos atrás. Antigamente, a gente, vamos dizer assim, errava, nós éramos repreendidos na palavra e a gente se arrependia tinha um arrependimento. e continuava a caminhada. Se arrependia e continuava a caminhada. Hoje, eu não sei se você já reparou isso. Eu já tenho reparado, como pastor hoje, né? Hoje já não sou mais o jovem de há 30 anos atrás. Sim. Já vou completar 51 já. Semana Já que tá vem. novo, tá Semana novão. que vem já. Então, mas aí, pouca caminhada como pastor, 13 anos, que tem pastores aí que já tem muito mais anos de pastorado do que eu. Mas eu vou olhar a minha situação, 13 anos, se a gente olhar os jovens de hoje, quando você vê que um errou, falhou, e você chega, você vai sentar, vai conversar, vai repreender na palavra, com amor, com carinho. Essa pessoa, de princípio, você vê que ela até Aceita a aceita palavra, um pouco a ali. repreensão. Mas daqui a pouco, ela começa a colocar na mente dela que ela vai sair, que ela vai procurar uma outra igreja, um outro ministério, como se a igreja, o ministério, fosse resolver a situação dela e, tipo, a salvação. Na verdade, as pessoas hoje em dia elas estão não, elas querem que o evangelho se molde ao jeito dela, Ela. não se moldar conforme Cristo manda. Infelizmente, nós temos vivido isso aí. A gente tem visto isso. A gente vê que, vamos supor, cada vez mais, cada dia que passa, vamos dizer assim, uma igreja tradicional, firmada na palavra ali, na doutrina da palavra mesmo. Certo. Cada dia que passa, a gente tem reparado, está diminuindo mais os jovens. Sim, o foco É. hoje em dia da geração está em outras coisas, né? O reino já não é o principal. Não. A vida eterna, a salvação, fazer a obra já não tem sido O que Jesus falou lá na oração do Pai Nosso lá. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, parece que tem mudado. É tipo, é o meu reino e é a minha vontade hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Eu não sou contra, até porque nós temos isso também na nossa igreja. Um jovem que ele vem do mundo para a igreja, ele vem da forma que ele está. E o Senhor Jesus nos ensinou assim, que as pessoas têm que vir mesmo da forma que ela está, mas não permanecer da forma que ela está. Então, esse é o ensinamento. Nós vamos ensinar para que ela venha mudar. Então, ela vem com os usos, com os costumes, com aquilo que ela vem. Agora, há muita diferença do que você, por exemplo, pegar um jovem que ele pegar e falar, eu vou sair dessa igreja porque na outra igreja eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não é o que você pode fazer, é o que a palavra diz que você pode ou não. Por exemplo, Paulo foi bem enfático quando ele falou assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós temos que olhar isso aí. Ah, não, mas eu vou para uma igreja lá, porque lá eu posso ter relação antes do casamento. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Que não pode. A igreja lá pode. Lá tem pessoas que faz. Mas não é questão da igreja.
É a questão da pessoa. Até porque também a gente, nesse cast aqui, a gente não está aqui para criticar nenhuma igreja. Não, é só um E bate-papo. outra, pastor também, ele nem tem culpa, porque muitas vezes o pastor ele está ali ministrando a palavra, mas vamos supor, hoje temos muitas igrejas que tem muitas pessoas. Então ele está pregando a palavra ali. Assim, não tem controle de tudo, né? Tem pessoas que ouvem e obedecem, e pratica. Faz aquilo que a palavra manda, né? Ouve a palavra e pratica a palavra. Só que tem pessoas que ouvem, mas não pratica. Jesus falou sobre isso aí. Aquele que ouve e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, ao tolo, né? Que construiu a casa sobre a areia. Que aí vem o vento, vem e derruba. E a ruína é grande. Então, quer dizer, hoje, a gente tem visto que, infelizmente, tem acontecido muito isso daí, e é mais na juventude. Porque, por exemplo, se você pegar um irmão que já está muito tempo na igreja, ou uma irmã, se o pastor chegar, isso nem acontece, porque, por exemplo, um crente, vamos falar assim, um cristão, que já está há 40 anos, 50 anos na igreja, e ouvindo a palavra ali, sempre aprendendo. Ele tem uma bagagem. Ele não vai errar a ponto de você ter que ir lá e repreender ele e falar, o irmão tá mentindo. Vamos falar só de um exemplinho mais clássico aí. O irmão vai ficar de mentira, irmão? Todos nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Você não vai precisar disso daí. Mas no jovem que tem, infelizmente, se ele não se firmar na palavra, então o que eu aconselho? Os jovens que estão, como a pergunta foi sobre aconselhar jovens, buscar palavra, muita palavra. E é palavra. Não adianta você ficar falando assim, eu fui lá naquela igreja lá porque lá veio o cantor ou a cantora fulano de tal. Isso aí é bênção. Eu não sou contra, porque eu também gosto de louvar o Senhor. Inclusive até hoje eu canto os corinhos aqui na igreja, mas assim, fortalece. Mas não vamos dizer, não alicerça. Porque o alicerce é a palavra. E não adianta vir também só um dia de culto, né? Em casa, no nosso íntimo, a gente tem ali você tem que resistir mais ainda. Que ser crente dentro da igreja é fácil, né? Foi o que eu falei, né? Eu tive muitas tentações para voltar, né? Quantas e quantas vezes de sair, jogar bola com os... que eu sempre gostei do futebolzinho, hoje já não aguento mais porque a barriga não deixa mais. Mas sempre gostei do futebolzinho. Quantas vezes de sair jogar bola ali com os colegas, vamos fazer um churrasquinho, e ali rolava a cervejinha, rolava um vinho, rolava a caipirinha, rolava droga. Sempre alguma coisa. Só que aí eu fazia o quê? Acabava o futebol, tchau, vou embora para casa. Desviava do caminho do mal. Porque sabia que se você ficasse ali, você poderia cair, né? Sim. Então você tinha que ir embora, pega o caminho e vai embora. Gosta do futebolzinho, vai lá, joga futebol e vai embora. Porque a própria palavra fala lá em Salmos 1, né? Sim. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é melhor você não se sentar. Você vê que você não vai poder resistir, vai embora. É interessante também que o pastor contou da história de vida, né? O pastor também tem 2 filhos, né? Jovens, o Fábio Júnior e a Júlia, né? E como tem sido, pastor, hoje, conciliar a família, sua vida pessoal, familiar, com a igreja? Porque 13 anos, como o pastor falou que não se considera tanto com experiência na área pastoral, né? Comparado com pastores aí de mais de 30 anos de ministério de pastorado, e como tem sido nesses tempos modernos de conciliar a família, os filhos, esposa e o ministério, é só Deus que vai dando força, como que é? Então a gente vai sempre pedindo, né, a direção de Deus, e assim, muita, vamos dizer assim, é muito desgaste, né? Desgaste porque, igual você falou, para você conciliar tudo. Igreja, família, trabalho, porque a gente trabalha secularmente, eu trabalho, né? O pastor trabalha. Você sabe que eu sou um metalúrgico. Vida de metalúrgico não é fácil. Então tem dia que a gente chega cansado em casa e a gente não consegue nem, vamos dizer assim, nem fazer um devocional. Mas a gente está sempre orando, ensinando para eles, né? A oração, a palavra, a unção. Nós temos feito demais aqui na igreja sobre unção, né? A gente usa sempre... O ano da unção, né? O ano da unção. Inclusive,
calhou com esse tema, né? Que a gente sempre tem ungido os irmãos aqui na igreja. Todos sabem que todo culto de domingo aqui nós temos o nosso momento de oração e unção, né? A Sim. gente faz esse momento de oração e unção. E a gente em casa tem feito também. A gente sempre está orando, ungindo eles todo dia, toda noite. Quando não recebe a unção na igreja, recebe em casa. E fica até então um conselho para os pais, né? De trazer os filhos desde pequeno para a igreja, né? Principalmente. Isso aí, vamos dizer assim, é uma ordenança para nós, pais, né? Ensinar eles no caminho, estar junto com eles no A caminho. Bíblia é bem Bem enfática. enfática no caminho, No né? caminho. Não é ensinar o caminho. Eu não posso chegar, por exemplo, para o Júnior e para a Júlia e falar, viu, vão para a igreja vocês, porque eu vou ficar aqui em casa assistindo futebol. Que eu gosto do futebol. Vamos uma vez falando aqui, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, eu falo que é meu desestressar aí, o momento do futebol. E fico mais estressado ainda, porque o time que eu torço me estressa mais. O time Mas, também. mas vamos lá. É ensinar no caminho, estando junto com eles no caminho. Não adianta você não pode chegar para o seu filho e falar, viu, vai para a igreja que eu fico aqui na O retaguarda. caminho é aquele. É. Não é assim. Vai né? para a igreja que eu fico aqui na retaguarda. Não vai ficar na retaguarda, não. Você tem que estar junto. Caminhada, irmão. Eu aprendi assim. A gente viu assim, por exemplo, os pastores que, igual eu falei, que estava junto com a gente, eles ensinaram assim para os filhos deles, tanto que colheram os frutos, né? Eu citei aqui o pastor Arão, o filho dele é o pastor também, o pastor Matheus Colina, que hoje ele está então, ensinando para o filho dele também, o Samuel. Então, vai passando de geração isso aí. Isso aí vai passando de geração. Uma herança abençoada. É a palavra se cumprindo. Você vai ver os filhos dos teus filhos sendo abençoados. Então, isso aí você tem que estar sempre constante, junto. Lógico que vai ter uma hora ou outra que você vai estar desgastado, você fala, não, vocês vão hoje que eu vou ficar descansando. Isso aí acontece também, porque nós somos todo mundo é ser humano. ser humano, não tem como. Tem uma hora que, por mais que seja, pode ser pastor, é o pastor presidente, ou é vice-presidente, seja quem for, chega uma hora que a gente tem um limite. A gente tem que falar também, não, hoje já não dá para mim, não. Tem que descansar E também. cansa mesmo, a vida da gente é muito corrida hoje, né, Lucas? A gente Sim. sabe disso. Não só de um pastor, mas também de qualquer pessoa que está sempre adorando o Senhor, seja um membro que for. Não é porque é pastor que é um Superman, tem um superpoder, né? Não cansa. Não é. É a mesma carne, mesma pele e osso que qualquer outra pessoa. Chora também, tem sentimento e muitas vezes a gente guarda com a gente, né? Mas chora também. É que a gente não vai chegar todo culto aqui chorando, porque senão vai virar um velório. Aí não vai ser culto, vai ser um velório. Todo mundo tem que... Vamos adorar o Senhor. Mas quantas vezes que a gente chega na igreja, chega quebrado, chega mais moído do que os irmãos ainda. Mas aí o Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor não nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você chega na casa do Senhor, você se renova, porque você se alegra com os irmãos, e aí você também recebe a força do Senhor. E fez lembrar daquela passagem que fala, né, as misericórdias do Senhor, nova são a cada manhã, né? Se renova. Então, ela se renova cada manhã que a gente acorda, é um motivo para a gente se alegrar. E é tão bom servir o Senhor por causa desse motivo aí, principalmente, né? A gente já sabe que nós estamos sempre caminhando, buscando a salvação, e ela é a cada dia, é igual você falou aquela hora, é uma constância, sempre constante. Então a gente tem que estar sempre renovando as nossas forças no Senhor. E todo dia quando você levantar é uma oportunidade nova. Então você sabe que, por exemplo, o que passou você não consegue mais resolver, já passou. Então você tem que começar aquela oportunidade nova e aproveitar. E jovens, hoje que nem nós estamos falando, vocês que vão assistir esse podcast aqui, o Senhor está dando oportunidade para vocês. Não vá fazer que nem eu fiz, de rejeitar no início e ter que passar por todo aquele processo, aquela luta que eu passei. Pois eu cheguei a... Não citei aqui, mas eu quase morri por causa de uma overdose. Olha aí. Quase morri por causa de uma overdose. E isso foi antes de eu conhecer a minha esposa. Então, foi um processo que eu poderia ter evitado. E se eu tivesse conhecido o Senhor antes, eu teria aproveitado mais ainda a minha juventude. Gasto a sua juventude
E Não faz sei, falta, viu, Lucas? Isso aí a gente vê que faz falta. A gente vê os jovens hoje na presença do Senhor, quem nasceu num berço evangélico. A gente sempre tem também que aconselhar para que continuem firmes, porque nascer num berço evangélico não quer dizer que tá que tá salvo salvo. ou que Não, já é garantiu. Tá constante, tá selado já. selado, né? Não, não tá, não. Mas assim, a gente tem que sempre falar, viu? Aproveite essa oportunidade. Não deixe jamais essa oportunidade, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, isso são estatísticas. A maioria das pessoas, os jovens que se desviaram da presença do Senhor, são jovens que nasceram em berços evangélicos. Eu nunca tive a oportunidade de frequentar, ir em trabalhos na Fundação Casa, não sei se o pastor já foi. É uma estatística verdadeira isso que o pastor comentou. Eu fui. E- Eu tive sim oportunidade. Eu fui acho que 2 ou 3 vezes aqui mesmo na de Piracicaba e ali a gente vê a realidade. Muitos jovens que tem ali, maioria filhos de pastores, jovens que se desviaram da presença do Senhor e foram para o mundo experimentar, vamos dizer assim, aquilo que o filho pródigo experimentou, as bolotas dos porcos. E aí estão lá. E você chega lá, prega a verdade para eles, e eles conhecem. E tem que falar mesmo a verdade para eles mesmo, porque eles porque só conhecem. a verdade vai libertar, né? Você canta louvores com eles lá, eles louvam junto, conhece. É tudo que conhece. E sofre, viu? E quem sofre mais é os É os pais. pais. A gente, o senhor está falando porque teve todo esse processo, então não é, já é como você falou, para evitar algumas dores, né? Então, jovem, fica o convite para você, se você sentiu no coração, se você Deus está tocando no seu coração e que você quer uma mudança de vida, venha para a igreja, busque o caminho do Senhor, como foi falado aqui várias vezes, que somente a verdade que liberta, né, pastor? E foi uma honra receber o pastor aqui hoje, que o pastor é da casa, né? A No honra foi nosso minha. primeiro TFcast, nessa entrevista abençoada. Deus abençoe. Oh, eu que agradeço, E Lucas. quer fazer uma consideração final, fazer algum convite para os nossos ouvintes Vou aí, fazer, vou fazer telespectadores? sim. Então, jovens, vocês que estão assistindo, não só jovens, como outras pessoas que já são mais de idade também, que vão assistir, sempre sejam constantes. Ficou essa palavra que o Lucas falou aqui sobre constante, ser constante, que Paulo falou, né? Ser de firmes e constantes. Sempre seja constante em tudo aquilo que você for fazer. Não pare na metade ou no começo, mas vá até o fim. E a consideração que eu quero fazer, e quero também fazer um convite: busque sempre a palavra do Senhor, busque uma igreja. É como eu disse, se puder vir aqui conhecer a Igreja Brasil para Cristo, conhecer o Totalmente Firmes, esse 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 nome que foi colocado aqui pela nossa Jubrac, né? Venha conhecer. Eu faço esse convite também para você, venha participar em um dos nossos cultos. Nós temos cultos aqui às terças-feiras, a partir das 19h30, temos cultos às quinta-feira, a partir também das 19h30, e temos os cultos aos domingos, que são os cultos da família, a partir das 19 horas. Domingo agora, inclusive, não vai ser à noite, às 19 horas, vai ser pela manhã, às 8h30. Se você tiver disponível para vir, venha participar de Todo um culto com a último gente. domingo, né? Tem Todo culto último de domingo. manhã daí, né? Isso, todo último domingo de cada mês nós fazemos um culto de manhã. E a partir de março vai ter o culto de manhã e vai ter também à Há noite. 2 cultos. Mas venha participar com a gente, porque será uma honra conhecer vocês e eu poder orar por vocês, poder caminhar junto, ajudar no que for preciso. Temos aqui experiência própria de vida e o que puder a gente ajudar, a gente vai ajudar. E esse ano, como foi falado, né? É o ano da unção, né? E não é só para jovem, o convite estende para qualquer pessoa. A igreja, né? Tá de Isso. portas Será uma honra abertas. para nós, um prazer estar ungindo você, ungindo a sua casa, a sua família. Então venha com a gente adorar o Senhor. Venha com a gente conhecer essa igreja, conhecer o Lucas, Vai ser que um é o nosso prazer. líder de jovens, conhecer a esposa dele, que é também a líder Líder de junto com jovens. ele, e conhecer os Toda a jovens que nós temos juventude. aqui, É. a Jubrac Totalmente Firmes. Então, pessoal, eu agradeço cada um que nos acompanhou até aqui. Quem sabe a gente grava uma parte 2, porque assunto e tema tem, Tem bastante, né? tem muito. Então,
Eu agradeço a audiência de cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, seguir nas redes sociais, tá? Tá passando aí na tela. E é isso. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E fiquem com Deus e Gilbrac totalmente firmes. Um grande abraço a todos. Amém.